E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. 5 livros por enquanto, hein? Eu tô agilizando para publicar o sexto, velho. A gente vai mudar o mantra de entrada. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. E se você quiser comprar os meus livros, são 5 livros publicados. Você joga no Google Fábio Marcondes Livros, que aparece as grandes livrarias. Se você ainda não é membro e quiser ser membro, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Ser membro é legal porque você compartilha a recíproca do meu trabalho, são R$5 por mês, eu preciso disso, esse também é o meu trabalho. E você vai ter vídeos antecipados que eu subo somente para membros, que posteriormente eles são liberados também a público, e alguns vídeos exclusivos para membros, tá? Esses vídeos exclusivos, eles são mais íntimos, não que os assuntos não estejam compartilhados também de forma aberta e pública, mas às vezes eu trago algo que realmente, para mim, né, mesmo que eu externalize uma série de coisas, compete a algo mais particular, e aí eu deixo somente para membros. Se você quiser comprar os meus livros, eu já falei, é foda quando eu dou um gap, né, no mantra que já tá natural. Ah, lembrei, o meu primeiro livro, 30 anos fudeu, eu narrei ele no estúdio, cara, foi um trabalho incrível, muito legal, e se transformou num audiolivro, você encontra na tocalivros.com, e tem app também, tá? É isso, né? É isso. Ah, eu tenho um site também agora, tá? Se você quiser ver, é www.fadeque.com.br, só que não é o Fadeque, F-D-Q, é F-A-D-E-Q-U-E, tá bom? É isso, né? Bom, ficou em tilt aí essa entrada, mas tudo bem, vamos seguir. Cara, eu quero falar com vocês hoje o seguinte, eu tenho transitado em cima de uma temática sobre o sofrimento, né? E, bom, independente de termos aqui várias temáticas, né? Reflexões pessoais, egocêntricas, afinal de contas eu sou o meu objeto de estudo, eu possuo vários ensaios, né, onde eu trabalho, estudo, exploro, conforme eu observo a vida, observo a mim mesmo. E ultimamente eu tenho refletido bastante sobre o sofrimento e tenho refletido também algumas coisas um pouco mais amplas, não unicamente ao aspecto do vício em álcool e drogas, né, ou qualquer vício determinante, as suas migrações. Mas se a gente acompanhar aqui o canal desde o começo, e os meus livros também eu falo muito isso, na verdade as minhas participações nas mídias, né, os podcasts, entrevistas, participações na série, algumas revistas, sites, tem algumas coisas por aí, tem umas 10 coisinhas, um pouco mais. Cara, eu sempre trago, né, um olhar bem filosófico. Não tem como descartar, né, a um adicto genuíno, aquele adicto destrutivo, né, que gera dano a si, danos externos, que tem a vida, né, realmente dominada de forma obsessiva e compulsiva, né, através de uma fuga do desprazer, a busca de um prazer. Não tem como descartar a grande dificuldade enquanto em uso, né? Eu tenho reforçado isso, existem vários tipos de escola, né? Quando eu digo escola, é de uma forma ampla, né? Vários tipos de entendimentos, onde lápis e recaída faz com que você volte, né, de uma forma lúdica ao fim da fila. E é de suma importância esse entendimento, porque trabalhar vício exige muita retidão, muita seriedade, é um esforço, né? Você vai contra uma natureza compulsiva e obsessiva. Só que não é um agente de causa, mesmo que tenha uma interface cruzada como agente de causa. A realidade é que as coisas elas estão muito mais profundas. E só que você não vai acessar essa profundidade enquanto estiver em uso, né? Então é de suma importância habitar numa régua, né, num espaço, sim na característica do tempo, sem que haja lápis recaído e volta ao uso, para que haja então possibilidade, discernimento, né, para você acessar nos aspectos do sentimento.
E eu não descarto, meu trabalho aqui ele é sempre em cima da consciência, da razão. Eu busco sim, né, a base de aspecto científico. É importante viver em cima disso, né? É o que nós temos de concreto, de terreno. Mas eu não descarto a subjetividade dos aspectos energéticos e espirituais. Eu tô falando tudo isso porque eu tenho insistido em alguns vídeos, né? Obviamente eu trago diversos assuntos complementares, mas a temática do sofrimento ela tá muito marcante para mim ultimamente. E cara, é aquilo que eu falo, mano, eu não me preocupo, por mais que eu busque me aprimorar, né, na qualidade estética, de oratória, técnicas, etc e tal, eu não me preocupo em nenhum momento, não faço nada disso, porque, mano, o que eu faço aqui é completamente natural, é visceral, sabe? Nos bastidores, eu possuo estudos, estou buscando aprimorações, formações, os meus convívios, né, em grupo de 12 passos, comunidades agora ligadas à saúde mental, mas eu sigo um fluxo completamente natural, eu não monto roteiro, e tudo que eu vivo, tudo que eu compartilho, tem que ter algo que eu acredite, que eu esteja sentindo, né? Eu não pego um tema e penso, eu vou falar sobre isso, deixa eu ver isso aqui, papá, deixa eu ver, segundo a literatura, os artigos, as experiências clínicas, bibi, blá, blá, blá. Cara, eu até faço isso, mas não de uma forma proposital, né? Eu preciso fazer isso. Nossa, esse assunto tá em alta, deixa eu fazer uma reflexão sobre isso. Não, cara, né? Eu venho aqui realmente com aquilo que eu tô sentindo, que eu tô vivendo, né? É a forma que eu escrevo. Eu fiz assim porque eu tô escrevendo meu 8º livro direto no computador, porque eu escrevo em caderno. É a forma que eu faço nas artes plásticas, é a forma que eu vivo, cara. E infelizmente o sofrimento ele tá muito marcante em mim, muito marcante, né? Eu tenho o hábito em colocar, 7 minutos falando uma série de coisas sem entrar no tema, mas vamos lá. Eu vou ser um pouco mais curto no tema, assim espero. Mas é legal porque são expansões aí, até mesmo para se você estiver aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para quem me acompanha já deve estar acelerando aí, colocando o vídeo no rápido, mas tudo bem. O grande ponto, cara, é que dentro das minhas anotações que eu vou colocando no Zap, né, numa forma de pauta ali, notas, enfim, para que depois eu vá refletindo, tem algumas, todas elas transitando, né? Às vezes eu venho aqui e faço um batidão das pautas, porque aí eu vou perdendo um pouco o time do sentimento. Mas, cara, eu dei um check ali e vi que, mano, todas elas estão transitando na porra do sofrimento, né? E o sofrimento, ele é interessante, porque, cara, viver sofrendo é uma coisa, né? Eu até fiz isso no vídeo anterior, não vou nem repetir para não ficar prolixo. Em contrapartida, o sofrimento ele tem uma qualidade de presença ativa através do campo intelectual e racional. Então, ele entra na natureza obsessiva, né? Na nossa tríade da adicção, que, é um ponto de partida, mas é completamente singelo isso. Mas para uma compreensão inicial é importante, né? Então nós temos o egocentrismo, a obsessão e a compulsão. E cara, não importa que você pare de usar álcool e drogas, né? Ou o motivo pelo qual você começou a usar álcool e drogas, ou o motivo pelo qual você parou de usar álcool e drogas, a natureza obsessiva, ela estará sempre presente num adicto, né? E eu também estou tentando, de alguma forma, porque isso aconteceu também naturalmente aqui, desmembrar um pouco a relação da adicção, né? Não que isso aconteça, porque a nossa conversa ela sempre volta à adicção. Mas como eu tenho uma sensitividade muito mais fenomenológica, né? Com prismas romantizados dentro de uma característica filosófica, né? Até a minha veia poética e artística, eu começo a enxergar que realmente as coisas elas devem estar, né, associadas e ligadas na relação da adicção, mas a adicção em si, ela não é
total e absoluta quando você já não tem mais o uso de álcool e drogas, né? Não importa se tenha lápis recaído e volta ao uso, o período que isso exista, ou também não importa o tempo que você esteja sem o uso de álcool e drogas, sem lápis recaído e volta ao uso. Essas coisas elas têm um fator significativo, né? Porque ao consumir, você vai ter ali, com certeza, né, aspectos dissimulados, todas as questões físicas, né, de degradações, quando não danos internos e danos externos. Então essas coisas elas têm realmente uma importância. Mas tirando isso, são coisas da vida. E o sofrimento, cara, ele tá presente em praticamente todas as pessoas, inclusive quando tentamos fazer algo comparativo, né, sobre ter ou não ter, ser ou não ser, estar ou não estar. Cara, eu que gozo de uma grande sorte em viver diversos níveis de tribos, né? Eu tenho uma rede social muito ativa, cara, e eu transito, né, mano, da quebrada a coqueluche. Mano, eu vejo que a dificuldade ela tá presente em cima de um aspecto de sofrimento em todas as pessoas, né? É que fica muito mais difícil entendermos que uma pessoa com, sei lá, X milhões, bilhões na conta, né? Gozando um fruto de todas as sortes, em viagens internacionais, restaurantes, alfaiatarias, todos os confortos possíveis, possa sofrer, né? Versus alguém que viva, infelizmente, uma puta de uma desigualdade, né? Sem nenhuma condição de estrutura, educação, inclusive, saúde, né? Que já entram aí nos aspectos um pouco mais amplos. Aquele possa sofrer, né? E também sem juízo de valor sobre quem pode ou não pode. Mas, cara, o sofrimento, infelizmente, é uma linguagem universal. E se há o sofrimento dentro das nossas esferas polares, existem vias para poder viver melhor. E o que está acontecendo comigo, que é o que eu estou tentando compartilhar com vocês, e é um assunto que tem reverberado e está aparecendo bastante, é que primeiro começa pelo aspecto em me sentir ingrato às vezes, né, quando eu estou obcecado egocentricamente nas minhas dificuldades, até mesmo de forma egoísta, porque tem uma coisa, cara, né, a gente acaba de uma certa forma vivendo aquilo que temos e muitas vezes não conseguimos enxergar o que acontece, né, numa realidade macro, porque, cara, nós estamos aí há um ano vivendo ainda, né, constâncias cíclicas regionais em guerras, né? Existem locais que vivem pobrezas absolutas, outros, né, pouquíssimos que possuem muito. Existem países onde os índices de suicídio são gigantescos, até mesmo por fatores climáticos às vezes, sabe? Então, o grande ponto, até mesmo pela nossa era hoje, digital, virtual, que atende aí uma série de novas patologias, a questão da saúde / doença mental, né, aumenta o aspecto de ansiedade, a sensação de pertencimento. Cara, todas essas coisas elas são agentes condutores e indutores de sofrimento, né? Então eu tenho vivido constantemente essas coisas dentro de mim e eu não consigo muitas vezes me ausentar, né? Obsessivamente, eu fico obcecado, né? Até mesmo numa refração egóica, sendo um objeto de estudo, né? Tendo como um ponto de partida, né, a premissa oriunda da adicção, mas a adicção em si, ela já está fragmentada em todas essas outras questões da vida. Então eu constantemente estou, né, vivendo uma série de desafios que não tem nenhuma ligação ao álcool e à droga. Eu posso ter pensamentos e vontades de usar, mas eu já não tenho fissura, né? Isso pode ser percebido em alguns tipos de migrações, né? Mas que eu consigo também trabalhar de uma forma
menos danosa a mim, talvez nem chegando ao ponto em ser danoso externamente, pode existir alguma coisa secundária, né? Mas que havendo lucidez, né, e conhecimento pessoal e um conhecimento um pouco maior mesmo da vida, eu consigo rapidamente fazer reparações, correções e talvez não repetir os mesmos erros. Talvez erros de mesma natureza, mas que se manifestem de uma outra forma, mas que eu consigo também alcançar e rapidamente trabalhar. Mas existe um, cara, que eu não consigo encontrar uma forma real de me libertar, né? Que é a minha cobrança comigo mesmo. Então eu tenho, sabe, uma série de oportunidades, uma série de capacidades, inclusive, sabe? Eu vivo coisas maravilhosas em relação a afeto, amor, família, amizade, ao trabalho, sabe? Gozo de uma saúde excelente, e em muitos momentos eu estou realmente esgotado, desgastado, cara. É como se eu criasse uma narrativa na minha mente, não no aspecto em vítima ou superior, porque também são cuidados que eu tenho, mas é que eu não consigo viver e desfrutar, sabe, as coisas que eu tenho que são boas, e isso me coloca num estado de sofrimento. E é sufocante. Então esses assuntos eles estão constantes em mim, obviamente, né? Se tirarmos um pouco essas reflexões mais filosóficas e colocarmos na mesa de uma forma mais simples, como é realmente a vida, muitas vezes as minhas dificuldades são por projeções, né, ansiosas a um futuro que me competem, né, me refletem ter medo, preocupação, insegurança, né? Quando não, um puta de um apego a um passado que eu perdi com diversas oportunidades e a realidade que eu tô vivendo hoje por não ter sido suficiente, né? Seja em qualquer área. E aí eu me perco do momento presente, né? E aquela natureza obsessiva mesmo, ela ainda gera, de alguma forma, níveis de prazeres. E aí a gente começa a entrar numa puta de uma insanidade, né? Numa real dissimulação, porque as coisas quando não obcecado, enxergando na mesa, elas são mais simples. Os desafios que eu estou vivendo, ao invés deles diminuírem, eles estão aumentando, né? Quando temos uma característica intitulada de adicção, mas não sendo uma totalidade e nem mesmo isolada, ímpar, né? Porque ela sempre cruza com diversos traços de diversas naturezas da neurose, de transtornos, né? Entre diversas outras linhas mentais, sentimentais. Cara, no fundo, mano, as coisas elas ficam sempre mais difíceis ao invés de ficarem mais leves. As problemáticas elas aumentam, né? Só que é interessante esse movimento porque aumentando as problemáticas, estão aumentando também as minhas condições em lidar com as problemáticas, em resolver as problemáticas. O tempo de sofrimento que eu tenho, ele tem sido cada vez menor, mas eu vejo que eu não consigo me ausentar disso, né? Uma das práticas, que inclusive são sequências de vídeos que já estão aí no YouTube, no nosso canal, mostra que eu tenho retomado, assim como em 2023 eu comecei novamente, né, acionar algumas práticas que ficaram de repente obsoletas e voltaram a ter importâncias, como a atenção ao corpo, né? Eu tenho bastante vídeo sobre isso. Eu preciso de uma certa forma acalmar a energia do meu corpo, seja através de um suor, uma prática laboral, uma masturbação, né? Um descanso, uma alimentação que me sacie com nutrientes, para que então os meus pensamentos possam ficar mais acessíveis, sem tanto acúmulo energético do corpo, né? E só através dessa via eu alcanço ou chego perto, talvez, de mesmo havendo núcleos duros em conhecimento de diversas fontes ao descontentamento, né? Ou as coisas nas quais eu já gosto,
eu consigo, pelo menos através desse processo, encontrar meios em trabalhar isso de uma forma mais tranquila, né? E aí, obviamente, como sempre, a subjetividade espiritual, porque o aspecto de energia eu já tratei aqui, quando eu consigo melhorar a energia do meu corpo. E essas coisas fazem com que eu sofra menos, mas eu não consigo viver sem ter sofrimento, né? É como se... E o pior disso, né? É como se eu constantemente estimulasse sofrimentos para que eu pudesse superar e me ver capaz. Era isso que eu ia dizer. Mas a relação do sofrimento, ela já está alojada em mim desde a infância. Eu lembro que as minhas dificuldades em viver, elas já existiam desde os meus 5 anos, quando eu tenho memória ainda registrada, em reflexões que eu já fazia sobre por que eu nasci se eu vou morrer. Né? E indagava as questões sobre as sensitividades de uma mente fértil ou projeções mediúnicas, ou quem sabe, né, até mesmo um espectro num quadro de esquizofrenia, onde tudo isso eu fui desconstruindo e hoje eu tenho uma ciência, né, que eu consigo inclusive até mesmo entrar nessas catalogações, nesses níveis catalogados, intitulados, rotulados, para que possamos nos enquadrar, onde de uma forma paradoxal eu sou e não sou todas essas coisas. E o pior é que, havendo níveis de conhecimento, né, entendimentos e compreensões, eles não conseguem anular, excluir ou resolver a dificuldade do sofrimento. Existem, né, diversas linhas de compreensões, através inclusive de ressignificações, onde você começa a fazer níveis de cicatrizações, mas eles não interrompem repetições cíclicas que talvez se apresentem de outras formas, mas que voltam às mesmas dificuldades. Então esses temas eu tenho trazido, uma porque eu tenho conversado com algumas pessoas, que eu já converso há algum tempo, e também tenho esses assuntos nos meus trabalhos, né? E as coisas elas são muito parecidas. Discuto isso na minha terapia pessoal, na minha terapia em família que eu tenho feito com meu pai, nos grupos de 12 passos, com amigos, colegas, né, da saúde mental que eu trabalho, que eu converso, que eu tenho interfaces, no esporte muitas vezes, sabe, até mesmo no aspecto de consciência corporal junto, uma consciência que reflete, né, nessa simbiose do corpo, tendo um efeito, né, possibilitante de um pensamento mais claro. Então são muitas, mas muitas mesmo, sabe? Muitas vias de conhecimento das origens do sofrimento, onde são somente práticas continuadas, uma disciplina muito séria, permitem com que eu sofra menos e não viva sofrendo, mas eu sempre volto ao sofrimento. E cara, isso é muito exaustivo. E eu tenho vivido isso, só que o que eu estou tentando externalizar, porque realmente é um assunto que está muito presente em mim e nas pessoas que eu tenho convivido, como eu disse há pouco, é que talvez não seja um sofrimento, mas uma dificuldade, um desafio, né? E talvez uma das grandes formas, né, que até mesmo os trabalhos terapêuticos, e vamos resumir terapêutico de uma forma ampla, tenha a nos oferecer, né, que inclusive é o que eu entrego, e é o que eu recebo também, seja uma transformação na forma de enxergar, né? E a forma de enxergar, ela só é possível através de infinitas práticas, né? Que ora serão excluídas, incluídas, recicladas, mas que devem ser continuadas constantemente, porque tudo faz parte de como enxergamos. Antes de entrar no aspecto sensitivo, do sentimento, a emoção, tem uma conversão junto ao que processamos, interpretamos e representamos
dado o fato das circunstâncias, né? Então não tem como anular, né? Pode anular através de uma prática meditativa, né? Ou subterfúgios e diversas linhas que adotem, né, de uma forma séria isso, ou até mesmo a exaustão física através de um esporte, mas sempre o pensamento estará lá. Então é como se tivéssemos que fazer uma adaptação numa nova leitura, né, dos fatos, quase que fazer uma reprogramação, né, no aspecto muito comum que temos hoje aí também na praça, de como enxergar e processar, né, as coisas, para que então possamos ter as mesmas situações, porque isso também, mesmo que seja banal, é de uma grande verdade, onde ao invés de ser um sofrimento, é um desafio, é uma oportunidade, é um processo, é um amadurecimento, porque as coisas elas podem ser vividas onde nós colocaremos, né, uma importância em ser algo bom ou ruim. Então é uma tarefa que quando em sofrimento vai ser difícil, mas quando em não sofrimento pode ser vivida com alegria, com felicidade, com contemplação, com plenitude, com uma saúde, né, mental, sentimental, física, energética, espiritual. E que no fundo volta uma máxima que eu tenho repetido aqui, cara. Estamos todos tentando somente ser feliz e amado, e quando muito compartilhar o mesmo. Então, se eu tenho compartilhado essas dificuldades, é na esperança sim, sabe? Primeiro no aspecto expirativo, porque eu preciso de vocês. Cara, todas as pessoas que se manifestam e que compartilham as suas dificuldades ou suas conquistas, alimenta também a minha chama de esperança, né? Dentro das minhas frentes de trabalho, essa de comunicador, é um complemento também, onde de uma certa forma externalizo, né, exponho uma série de coisas fundamentadas, né, substanciais a um propósito em somente, cara, não usar droga, parar de usar droga, conseguir ficar sem usar droga, entender algumas coisas ligadas à droga, mas a droga, como eu falo, é um ponto de partida, né, e todas as outras coisas que são muito mais profundas, que é o nosso mergulho aqui, é para que possamos emergir, né, a um conhecimento pessoal. O que eu sempre falo, estou aqui aos que se identificam, traduzem para suas verdades e criam seus próprios caminhos. Lembrando que eu sou um cara falho, cheio de erro e não sou dono de nenhuma verdade. Então, se eu estou compartilhando esse momento de dificuldade, e percebam, é um momento de dificuldade onde eu estou bem, né, porque eu vim fazer uma série de coisas. Antes de fazer esse vídeo, eu estava discutindo, né, de uma forma saudável, pelo menos nesse momento, grandes desafios que eu estou vivendo. Mas hoje, nesse instante, eu não estou vivendo com sofrimento. E posso até dizer mais que eu não estou com uma sensação de sofrimento. Eu estou, nesse instante, com mais esperança, né? Eu estou num espectro relativamente equilibrado, não estou excitado, eufórico, também não estou triste, não estou desesperado, mas também não estou super alegre, super feliz, eu estou relativamente neutro, o que para mim nesse momento é bom, né? Mas eu entendo que eu estou em passagens de sofrimento, então todo esse trabalho, que inclusive é redundante em alguns momentos, né? Mostra que, por mais difícil que seja e por mais aparentemente insignificante há um resultante prático, imediato ou claro, cara, os níveis de reflexões e ressignificações, remodelagens no olhar e nas ações práticas nos promovem momentos bons. E é por isso que continuamos. E é por isso que não desistimos. E aí entra aquilo que eu também sempre repito. Os registros que eu tenho em acúmulos somatórios de momentos bons e felizes são as bases que me seguram, né? Porque já está alicerçado, edificado, há uma sustentação, uma consolidação, para que nos momentos difíceis eu resista ao que eu consigo, coloque alguma ação criativa no que for possível,
porque vai passar, né? Então o peso do sofrimento nestes instantes é realmente sufocante, né? Mas conforme vai diluindo, ele deixa de existir. Então eu fico janelas sem sofrer, mas ciclicamente dentro de um mistério, um enigma, não sei se é uma falha minha, eu sempre volto em algum momento de sofrimento. E eu estou tentando me desprender disso. Eu não quero ter esses ciclos constantes, por mais que estejam diminuindo as janelas onde eu habito em um momento de sofrimento, eu quero ter mais janelas e constantes em viver bem. E existe uma matemática nisso, sabe? Que é uma matemática que, pra gente encerrar, eu queria ser curto e não consegui. E preciso ir. A matemática que a gente pode brincar que exista é que ela está exatamente equalizada numa engenharia quântica, inclusive, onde para que eu continue vivendo melhor, que eu continue vivendo bem, que eu tenha menos sofrimento ou até períodos longos sem sofrer, é de suma importância que hajam constantes repetições em diversas áreas da vida. Eu preciso ter atenções e presenças conscientes constantemente numa qualidade espacial, corporal, mental, em consumir coisas boas, sentimental, em viver sentimentos bons, energético e espiritual. Então é como se a cada dia eu não posso me permitir ficar sem fazer coisas que devem ser feitas para eu viver melhor. O problema em se conhecer, né? E aí voltando um pouco ao aspecto da adicção, viver longos períodos sem uso de álcool e drogas, constantemente trabalhar, né, as percepções, faz com que você barganhe a não execução de algumas coisas. E você resiste a tudo isso, as coisas elas não vão se desmoronar, né, porque já tem uma sustentação prática e funcional. Mas elas vão afetando de forma invisível os campos obsessivos, que depois há conversões em aspectos compulsivos, sejam eles quais forem, né? Então, é importante, dentro de todas essas reflexões que eu estou trazendo para a gente realmente encerrar, ter, talvez até humildade, não sei se humildade entraria, eu vou trocar a palavra por ter uma destreza, né? E se identificar, seja através de um pedido de ajuda, a execução de uma ajuda, ou processos que vão engatando aos poucos, para que você retome ou inicie práticas que favoreçam períodos de uma vida plena e saudável, né? E é o que eu estou tentando, por isso eu estou compartilhando com vocês, né? Inclusive, tudo isso faz parte de todas as naturezas, de todos os trabalhos em valores terapêuticos, né? Talvez a resposta que muitas vezes procuramos, elas estejam associadas a todas essas transferências, né, de aspecto observativo, racional, intelectual, né, dentro de uma comunhão junto um sentimento, a emoção, né, as naturezas óbvias na subjetividade energética e espiritual, mas que se concretizam com as ações, né? Porque as nossas impressões, elas partem do que temos de aspecto terreno, que é o corpo. A nossa primeira relação de existência é o corpo. Então essas coisas elas são importantes e eu estou reciclando isso e estou compartilhando com vocês, porque isso está me fazendo bem. Isso não anula com que eu tenha momentos e oscilações, etc e tal, inclusive compartilhado com vocês, mas eu estou tentando mostrar que também dentro disso tudo eu também passo por todas essas coisas, e essas coisas elas estão começando a ficar novamente, nossa, eu já repeti novamente várias vezes em vários vídeos ao longo do ano de 2023, né? E eu tenho isso desde que quando eu comecei a escrever em 2010, talvez isso seja para sempre. Mas novamente eu estou encontrando novos tipos de amadurecimento. E está sendo interessante. Então é isso, ficamos por aqui. Senão eu vou falar muito mais, porque eu gosto de falar, mas eu tenho que ir. E
eu descobri com vocês aqui hoje, né? E isso é interessante, que realmente, cara, a execução, né? Na sequência de vídeos aí vai ficar claro para quem acompanhar e assistir todos. Mas só para resumir, caso você esteja aqui assistindo somente esse, hoje é quarta, né? Dia 8 de maio. E domingo eu tive um dia muito triste, né? Muito deprimido. Aí segunda eu coloquei uma ação criativa, melhorei. Ontem eu fiz uma série de coisas, cara, de suma importância que transformaram o meu dia. E hoje eu tô começando a viver os efeitos de todas essas transformações. Então, são repetições, né, constantes para que você alcance uma melhoria. E é isso que eu estou vivendo hoje, compartilhando com vocês. Beleza? Mas é isso. Então agora finalmente ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, todos os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!